poder estar no ar. E hoje comigo, Sérgio Duarte, presidente da CIARGE, presidente da Rio Indústrias e fundador do Grupo Correia Duarte. Muito prazer, bom receber você aqui. Obrigado, André. Prazer estar aqui com você. Sérgio, você tem posições importantes à frente da indústria, você é industrial, e antes da gente bater um papo mais aberto sobre tudo que acontece dentro da indústria do Rio de Janeiro, eu gostaria de conhecer um pouco da sua trajetória profissional, como é que o Sérgio Duarte fundou o Grupo Correia Duarte, como chegou à vice-presidência da Firjan, presidência da CIARGE, Rio Indústria. Quem é o Sérgio Duarte? Bom, Sérgio Duarte é um economista casado, tem 2 filhos, um netinho maravilhoso que se chama Noah. E a minha trajetória, eu comecei a trabalhar com 20 anos, eu tinha minha primeira empresa, uma pequena metalúrgica com um irmão mais velho, meu irmão mais velho, a gente montou uma pequena metalúrgica. E fomos trabalhando com 23 anos eu casei, e com 24 anos, minha sociedade com meu irmão, a gente começou a se desentender em alguns passos para o futuro, e a gente resolveu abrir a sociedade. Eu já estava casado e o meu sogro tinha uma pequena empresa no bairro de Inhaúma, no Rio de Janeiro, muito pequenininha. E eu fui conversar com ele e falei, ó, Sérgio, por que a gente não vem aqui trabalhar comigo? A gente pode fazer uma sociedade. Eu entrei nessa sociedade com ele e comecemos a empreender, e graças a um bom trabalho, uma dedicação, a empresa foi crescendo. Essa marca hoje, mais conhecida das empresas do grupo, é a marca Chinesinho. É uma marca que hoje, André, para você ter uma ideia, tem 50 anos. Ela fez agora em março de 2024, 50 anos, a marca Chinesinho. E nesse trabalho de empreender, André, a gente crescer no Brasil é difícil, e crescer no Rio de Janeiro é mais difícil ainda. Nesse trabalho de empreender, que fazendo a empresa crescer, todo dia com muita dedicação, o meu sogro, o Sr. Zenclever, falecido Sr. Zenclever, que meu sogro, mas na verdade foi o meu maior amigo da minha vida, um grande amigo. Ele era um grande comercial, e a gente sempre, André, você vai ver que durante toda a nossa conversa eu vou estar sempre falando sobre relacionamento, sobre networking, que é o que sempre premiou a nossa história da nossa empresa. Então, meu sogro sempre foi um grande cara comercial, um grande cara de network, eu também. E a gente começou a trabalhar, abrindo clientes, crescendo a empresa, com muita dificuldade, mas crescendo, trabalhando. E durante essa trajetória de crescimento, André, a gente começou a ter algumas dúvidas. O Rio de Janeiro é um estado, para você ter uma ideia, André, ele foi o último estado da federação a entrar que eles gostam de falar guerra fiscal, e eu gosto de falar competição fiscal. A nossa empresa foi crescendo, que chegou um momento que não era competitivo estar no Rio de Janeiro. Eu tinha que tirar a empresa do Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro já tinha começado a dar alguns incentivos. Foi na época do Garotinho, na época do governo da Rosinha, ele começou a criar alguns incentivos, que até aí o Rio de Janeiro não dava incentivo nenhum. Por isso, inclusive, André, que teve um esvaziamento econômico do Rio de Janeiro, um esvaziamento industrial. As empresas começaram a sair do Rio de Janeiro porque tinha outros lugares da federação que concediam um incentivo melhor para essas empresas estarem instaladas. E na época eu comecei a querer entender, porque eu comecei a me deparar com a ter que tirar a empresa do Rio de Janeiro, e eu não queria sair do Rio de Janeiro. Foi quando eu comecei a frequentar a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, né? E o meu sindicato da minha categoria, da indústria de alimento, que é a CIARGE, Sindicato das Indústrias de Alimento do Rio de Janeiro, eu comecei a participar para entender, aí virei presidente do CIARGE, e você, sendo presidente de sindicato, você participa da Firjan. A Firjan, a Federação das Indústrias, ela é uma entidade que reúne 101 sindicatos patronais das empresas, eles que formam a federação. Eu, como presidente do sindicato, eu comecei a participar da federação e me tornei vice-presidente. Isso tudo, André, para tentar entender o que era a dificuldade de instalar, para eu entender qual era a decisão mais certa que eu tinha que tomar, e a Firjan foi muito importante, o CIARGE foi muito importante. Eu vou até te aproveitar que você está falando, e você como industrial, né, Vitaly, Chinesinho, né, em algum momento percebeu que tinha que estar próximo da Federação das Indústrias, né, e do Sindicato das Indústrias, foi o que você está narrando aí para a gente.
Porque não adianta você estar sentado só na tua indústria, trabalhando, se você não participar desse encontro das mentes que estão à frente das indústrias, né? Para poder ali consolidar estratégias, como um grupo empresarial decidido a avançar e crescer com o Rio de Janeiro. Então, assim, a minha pergunta agora é, você como presidente da Reindústria, qual é o papel da Reindústria para as indústrias do Rio de Janeiro e como você vê o impacto positivo desse grupo que se reúne ali na Reindústrias? E importante essa tua pergunta, porque tem a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que é uma entidade que reúne sindicatos, e a Reindústria, que foi formado por empresários que são... Porque a gente reúne na Reindústria não sindicatos, a gente reúne as empresas. Então tem uma diferença grande, que a federação é uma reunião de sindicatos patronais, que as empresas estão dentro dos sindicatos, e a Reindústria é uma associação de indústrias do Rio de Janeiro. E o que é importante, André? O empresário que não entender que ele tem que dedicar um tempo dele a conversar com outros empresários, para perceber, porque as dores que acontecem num, ou já aconteceu com você, ou vão te acontecer em algum momento. E o empresário que tem essa possibilidade de trocar experiência, ele está perdendo tempo e vai, de repente, cometer erros que outros já passaram. Então, é um aprendizado. O que a Reindústria faz? A Reindústria, ela reúne empresários, reúne empresas, né? E vamos discutindo as dificuldades, o que cada setor está passando. Por exemplo, agora, na próxima semana, na semana que vem, nós vamos ter um evento que nós estamos trazendo as empresas de cooperativas de crédito. Então, nós vamos reunir os empresários para mostrar que existe algumas outras formas de financiar o empresário através de um custo menor, através das cooperativas de crédito. Então, nós vamos sempre, André, trazendo, porque é uma dificuldade que os empresários vêm relatando para a gente, que é a dificuldade de crédito, o custo desse dinheiro para ele poder financiar uma expansão, o giro. Então, o que a indústria faz? Ela troca experiências. Então, a gente está percebendo uma grande demanda por um tema, a gente traz um especialista para conversar com esse tema. Então a gente trabalha junto ao governo do estado, junto ao município, junto ao governo federal, se for o caso de encaminhar alguma proposta. Então, o papel da Reindústria é juntar empresários, trocarmos experiência, trocarmos dores, trocarmos soluções, porque muitas vezes você já teve uma dor e você tem uma solução que você já passou e que me serve. Se eu ficar fechado na minha empresa, André, e não conversar com ninguém, eu vou ter que toda hora estar reinventando a roda. Então, eu sugiro para você, empresário, que muitas vezes está entendendo que você tem que se dedicar ao seu negócio, e tem que se dedicar ao seu negócio, dedique um pouco do seu tempo a associações, a trocar experiências. É muito importante para o seu negócio. Bom, vou aproveitar, isso aí é fundamental que você falou. O empresário que se isola, ele perde essa possibilidade de ter uma base de conhecimento, né, que é a troca de informação entre todos, mas talvez tenham muitos que não tenham, sei lá, se ligado nisso, estão focados em trabalhar e entender seus problemas sozinhos, e isso não é positivo. E, pegando essa, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência como vice-presidente da Fijan e o que você aprendeu nessa posição. Foi muito enriquecedor para mim a posição de vice-presidente da Fijan, né? Eu era presidente também do Conselho de Economia da Federação. A Fijan é um ambiente maravilhoso, uma entidade maravilhosa, e essa troca de experiência foi muito importante. Mas, André, o que eu mais aprendi, tá? Eu acho que eu posso dizer o que eu mais aprendi é porque a gente, como empresário, a gente fica sempre atrás da mesa achando que o poder público, aí eu vou falar governador, o prefeito, o deputado, estão sempre criando problemas para os empresários. André, o que eu percebi é que a maior parte das vezes a intenção é boa. O que falta é comunicação. A gente vai voltar aqui no que a gente está falando aqui desde o início, é a comunicação. O que eu mais consegui junto ao governo do estado, junto às prefeituras, é que apesar das boas intenções, quando eles não escutam o setor produtivo, não escutam o setor que vai ser afetado por uma lei, por uma medida, essa medida pode ser catastrófica. Então, o que eu mais aprendi foi a importância do diálogo com o poder público. Eu vou te citar um exemplo aqui. Há uns anos atrás, teve um vereador que, com a melhor das boas intenções,
ele queria abolir o uso da haste plástica no cotonete no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Então a ideia, eu entendo que a ideia do legislador era realmente proteger o meio ambiente de alguma maneira, né? Que o cotonete. E a gente foi procurar esse vereador explicar que essa lei, ela para acontecer, ela tinha que ser âmbito federal. Eu não posso criar uma restrição na cidade do Rio de Janeiro, porque senão, de uma hora para outra, o cidadão fluminense, o cidadão carioca, no caso, não tem como comprar o cotonete, que vai ser proibido de vender aqui, mas em São João de Meriti vai ser vendido, em Nova Iguaçu vai ser vendido, em Caxias vai ser vendido, e o Rio de Janeiro não ia ser vendido. Então, o importante desse diálogo foi quando a gente trouxe para o vereador esse problema, ele na mesma hora entendeu. Então, o que eu falo muitas vezes, André, o legislador ele tem uma boa intenção, mas como ele não conversa com o setor produtivo, muitas vezes a legislação é errada. Então, o que eu mais aprendi foi a interlocução, a conversa e desmistificar uma coisa meio time contra. Né? Eu, antes de participar, eu achava que era o time contra. O Estado, o legislador era o time contra. Não, eu percebi que as intenções são boas. Às vezes eles só não conhecem, por não conhecer, eles tomam decisões que às vezes afetam muito o setor. O Estado, com as indústrias fragilizadas por falta de estratégia, de pensamento futuro, né, de como o Estado vai prover o crescimento das suas indústrias, se torna um Estado fraco também. Exatamente. Bom, vamos lá. Eu vou entrar num tema agora que preferia que a gente nem precisasse falar, mas é inevitável, sobre insegurança jurídica. Você pode nos falar como as indústrias enfrentam esse problema que não é só no Rio de Janeiro, né? Como é essa insegurança jurídica para o industrial que quer conduzir sua empresa, gerar empregos, etc. Eu vou tentar trazer para quem está nos assistindo, ouvindo, dizer o seguinte, tudo que você não tem certeza, você precisa ter um custo maior. Então, quando você vai fazer um seguro de um carro e o teu índice de roubo é muito alto, esse seguro é alto. Por quê? Porque tem uma parte de risco muito maior, né? O empresário, eu falo que é uma covardia o que faz com o empresário, né? Porque eu vou citar um exemplo aqui simples que está acontecendo agora, que eu acho que é até importante para trazer um pouco de luz para o empresário, que é o SCPF. O SCPF é um token que o empresário tem que ter para transmitir informações para o Estado através de maneira digital, mas aquilo é uma assinatura. Eu vou falar para você que 99% dos empresários não tem noção de aquele documento pode ser assinado, esse CPF pode ser assinado documentos importantes, inclusive procurações com o CPF. E todo empresário deixa esse CPF, que é essa assinatura eletrônica, com o seu contador. Aí eu falo assim, que covardia, André. Poxa, eu não sei. O empresário fala assim, mas eu não sei que eu tinha que tomar conta do CPF. Então, os empresários podem estar caindo em risco e ele não sabe nem o que está acontecendo. Outra coisa, agora mesmo, foi o governo mandou uma medida provisória suspendendo a compensação de PIS e CONFINS, né, que graças a Deus o presidente do Senado rejeitou a MP, mas o que eu quero falar para você, até ontem eu podia, de uma hora para outra eu não posso mais. Como é que eu planejo? Como é que eu planejo a minha formação de preços? Como é que eu me torno competitivo? Como é que eu planejo o futuro? Como é que eu faço investimento se eu não consigo dizer, André, o que vai acontecer com meus tributos na semana seguinte? Essas inseguranças é que fazem que o custo Brasil, que a gente fala sempre do custo Brasil, é isso, essa falta de previsibilidade. O Brasil tem um grande problema de previsibilidade. Nós tomamos medidas, aí eu vou falar que às vezes o governo toma medidas de uma maneira rápida para resolver um problema rápido e ele não entende o problema que isso vai causar nas empresas e nos investimentos no futuro. Agora, vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura. Quais são as principais deficiências de infraestrutura no estado do Rio de Janeiro que impactam a indústria? E como essas deficiências afetam diretamente a operação das empresas? A gente tem um problema muito sério aqui, né, no Rio de Janeiro de logística, né? As rodovias, elas precisam ser melhoradas, né? O transporte, o Rio de Janeiro,
O Brasil é um país que a movimentação de cargas é por via rodoviária. Então, a gente precisa ter uma melhor condição. Eu acho que um dos grandes problemas nossos hoje são as rodovias. Então, você imaginar uma Serra das Araras que já está direcionado para ser resolvido é um grande problema. Você tem a Serra de Petrópolis, que é outro problema que também está direcionado. Só que são problemas que se arrastam há muitos anos sem a solução. Isso gera um custo, acidentes, paralisações da estrada. Nós temos uma das fábricas nossas, nós temos fábrica em Valença. A minha empresa tem fábrica em Valença e Vassouras. Então, a gente faz todo dia, tem transporte de mercadoria, tanto para o Rio quanto para São Paulo. Mas para o Rio de Janeiro, invariavelmente, as carretas estão presas na duta porque teve um tombamento de uma carreta na Serra dos Araras e paralisa por 2, 3, 4, 5 horas. Então, isso é um grande problema no Rio de Janeiro, que são as rodovias. Nós temos um grande problema também quando chega, né, a Avenida Brasil, que é a principal artéria, né, para andar dentro da cidade do Rio de Janeiro, está sempre muito engarrafada. A Dutra, na chegada, está sempre muito engarrafada. Isso é um problema que afeta muitas empresas, é a parte rodoviária. Nós temos um outro grande problema, André, que é muito forte, muito problemático, os empresários trazem muito esse relato, é a parte de energia elétrica, né? O fornecimento, a estabilidade de energia elétrica. E muitas empresas, você tem algumas empresas que se instalam e têm dificuldade de conseguir a energia elétrica. Então, tanto como o Light, como com a Enel. Entendeu? As duas concessionárias deixam muito a desejar. E energia elétrica é crucial para as empresas. É verdade. Por exemplo, a Washington Luiz teve um alargamento alguns anos atrás, que se não tivesse acontecido, parava completamente o Rio de Janeiro. Você imagina o custo disso, André? Um caminhão ficar parado 4, 5 horas para chegar num lugar que ele chegaria normalmente 1 hora e leva 4, 5 horas. Isso é custo. Isso é custo. O caminhão parado é motorista, é diesel e custo. E tempo, né? E tempo. Tempo também entra nessa conta. Um outro ponto que a gente tem que falar é o roubo de cargas. O roubo de cargas é um problema significativo no Rio de Janeiro. Isso também cria uma evasão de indústrias e cria também uma dúvida se algumas indústrias vêm para cá ou não, porque é muito alto esse problema. Quais são as medidas que você acredita que devem ser implementadas para combater esse problema? André, é importante, e eu vou estar sempre falando que a gente tem o Rio de Janeiro tem problemas sérios, seríssimos, né? Mas tem uma narrativa muito forte que no Rio de Janeiro é pior de mais do que em outros estados. Então, o problema do roubo de carga, ele é nacional, ele é um problema nacional. Em São Paulo também é muito alto o roubo de cargas. Claro que no Rio de Janeiro, proporcionalmente, é maior, né? Isso é gravíssimo para a gente, porque o industrial fluminense ele é penalizado de duas maneiras com esse índice de roubo de carga. Já melhorou bastante, que nós, antes da pandemia, foi um absurdo, o número explodiu e era complicado, agora melhorou bastante, já melhorou bem, mas ainda a gente está sempre cobrando o governo mais medidas, mais combate às gangues que roubam, né? As quadrilhas que são especializadas no roubo de carga. E uma coisa, André, que a gente já propôs, a gente bate muito, é que só tem roubo de carga porque tem alguém recebendo a mercadoria. Então nós advogamos, nós pedimos um aumento da pena do receptador. A gente precisa que o receptador seja mais punido. Ele não pode ser um crime brando, ele não pode cometer o crime de receptação e logo ser solto com uma fiança. Então a gente advoga aumento da penalidade. Também advoga, André, que a população entenda, porque precisa ela também ter consciência quando ela vê um chocolatezinho na rua que custa R$2, R$3 numa loja e ela acha no trem a R$1, ela não pode entender que isso simplesmente é uma vantagem que ele está tendo. A população também tem que entender que ela está ajudando a fomentar um próximo roubo de carga. Então, sim, é um trabalho de conscientização. Então, voltando à tua pergunta, o industrial fluminense ele é penalizado de duas maneiras. Ele é penalizado na carga que ele produz, que ele vai ser entregue, porque ele tem um aumento de custo de seguro, para poder segurar a carga, mas ele também tem um aumento de custo da mercadoria que precisa chegar no Rio de Janeiro, matéria-prima que chega no Rio de Janeiro. Então, a indústria do Rio de Janeiro é penalizada pelo esse roubo de carga, pelo custo do seguro para chegar a mercadoria e pelo custo seguro para entregar a sua mercadoria produzida. Teve um período, André, lá antes da pandemia, que foi muito grave o roubo de carga, que nós tínhamos dificuldade de ter caminhoneiros que quisessem vir para o Rio de Janeiro.
de tanto medo que eles tinham e de tanta certeza de que iam ser roubados. Isso melhorou, não é a nossa realidade hoje. A gente entende que o governo do Estado tem feito esforços muito grandes e também entendemos, André, que esse problema da segurança é um problema do Estado, mas é um problema do governo federal também. Ele precisa atuar muito forte, porque as quadrilhas estão se tornando muito estruturadas, muito fortes, e elas estão ramificando para todos os lados. Isso é um problema que o Brasil tem que encarar com muita seriedade a nível Brasil, porque está tornando... é uma coisa muito, muito difícil, aumenta muito o custo das empresas. Essa questão do roubo de cargas, ela ainda está... Houve uma evasão muito grande de algumas indústrias, né? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, do Rio, 10 anos atrás. Isso diminuiu essa percepção negativa, porque logística é uma coisa importante dentro do cenário das indústrias, né? Então, as plantas industriais vão crescendo, conforme a empresa vai crescendo, e precisa ter uma logística mais barata. Então, precisa ter, às vezes, espalhar plantas industriais. Essa visão negativa que tem sobre roubo de cargas diminuiu e a entrada de novas indústrias aumentou no Rio de Janeiro. Como é que está isso? André, eu posso falar que hoje tem um outro grande impeditivo no Rio de Janeiro, que são as áreas dominadas pela milícia e pelo tráfico, né? A gente tem regiões da Baixada Fluminense, são regiões boas para você atrair indústrias, né? Que você está em regiões que tem uma população muito grande e de acesso fácil ao mercado consumidor, que é o Rio de Janeiro. Mas que o problema das milícias está atrapalhando muito, porque eles cobram segurança, eles começam a cobrar um pedágio, né, uma mensalidade para proteger isso, cria um problema que expulsa, porque você não pode fazer acordo com crime. Sim. Você realmente tem que sair. As empresas que têm compliance, as multinacionais, elas começam a entender que aqui não é um ambiente seguro para instalar as empresas delas. Então, é um trabalho que a gente vê diariamente, né, nas notícias, o governo do Estado combatendo. Hoje, esses dias está tendo uma operação na Maré de enfrentamento, mas é o que eu falo para você, eles tomam um gigantismo tão grande que eu acho que tem que ser um problema que tem que ser tratado com muita seriedade pelo governo federal, pelo governo do Estado, pelos municípios. Tem que ser um enfrentamento. Eu acho que é o problema hoje número 1. E eu vou falar para você assim, nós tínhamos uma área aqui no Rio de Janeiro, uma área estratégica, que é a Fazenda Botafogo, na beira da Avenida Brasil, que era uma área industrial, toda preparada para a indústria. E eu vou te falar, talvez seja um dos melhores locais. Você está dentro praticamente da cidade do Rio de Janeiro e com uma área, mas essa área foi, praticamente todas as indústrias que estão lá saíram, porque é perto do Chapadão, da Pedreira, se tornou um local perigosíssimo, as empresas estão saindo de lá. Isso é a perda do Rio de Janeiro por esse problema da segurança. Agora vamos falar de outro assunto também muito importante, que é a competitividade e impostos. A alta carga tributária é um problema para as indústrias no Rio de Janeiro, né? E eu queria saber se a AGE, a Rio Indústria, o que vocês sugerem para melhorar a competitividade e muito na questão dessa carga tributária muito pesada. E vou aproveitar também e vou perguntar para você se dentro do cenário dos estados da nação brasileira, se tem alguma regra política ligada a impostos que você acha que poderia ser adotada pelo Rio, que é positivo. Primeiro, como a Rio Indústria está vendo isso, se vocês têm sugestões para melhorar esse equilíbrio da carga tributária e o que a gente tem no cenário brasileiro que poderia ser adaptado para o Rio de Janeiro com eu acho que uma medida muito importante foi a reforma tributária, né, André? Ela ainda vai ser... A gente ainda vai entender melhor, porque vão ser votados agora o detalhamento dessa reforma tributária, mas nós acreditamos que a reforma tributária ela traz uma equalização das regras. A lógica empresarial deixa de ter uma lógica tributária e passa a ter uma lógica econômica. Ou seja, eu não vou instalar minha empresa onde eu tenho pago menos impostos. Eu vou instalar minha empresa onde economicamente eu consigo ser mais competitivo. Então, eu acho que isso já é um grande salto para o Brasil em termos de produtividade, a gente tirar a lógica tributária. E eu vou trazer rápido um exemplo aqui. A indústria farmacêutica estava toda instalada no Rio de Janeiro e por causa desses incentivos fiscais que o Rio de Janeiro levou tanto tempo
a participar, a brigar, a disputar as empresas, que a gente tem uma grande parte das indústrias farmacêuticas foram para o centro-oeste, né? Quer dizer, não tem lógica econômica você tirar um local que já tinha mão de obra qualificada, universidades, institutos de pesquisa, e você levar para um local tão longe do mercado consumidor e longe de toda essa infraestrutura que já existia para a indústria farmacêutica. Então, eu acho que a reforma tributária traz novamente para o Brasil que o empresário pense pela lógica econômica, não pela lógica tributária. O Rio de Janeiro realmente, André, ele é um estado mais caro, né? Você vê hoje em dia a alíquota de CMS no país é 18%, 19%, 20%, no Rio de Janeiro hoje é 22%. Você traz um problema sério para quem está instalado aqui, uma alíquota maior. A gente entende, André, que o Estado precisa fazer frente à necessidade de educação, de saúde, segurança, que a gente está falando aqui sobre segurança. Sim. O que nós estamos pedindo Telecom aqui é que o Estado... também era muito no Rio, né? As empresas Telecom também era muito... mercado financeiro é todo no Rio de Janeiro, saiu todo. Então, os governos anteriores, eles levaram muito tempo para entender que não basta ser a cidade maravilhosa, só ser a cidade maravilhosa que você vai atrair os investimentos para cá. E tem uma lógica, André, perversa, eu vou falar para você como industrial, e vou dizer que o Brasil se tornou o país mais competitivo do mundo no setor do agronegócio. Sim. Ele é mais competitivo, ele é mais produtivo, consegue resultados maravilhosos. O agro hoje é a grande locomotiva do Brasil. Mas eu vou trazer um dado importante aqui. A carga tributária do setor do agro é por volta de 6%. A carga tributária do setor de serviço é por volta de 22%. A carga do comércio é por volta de 32%. E a carga tributária da indústria é por volta de 47%. Então, quero dizer para você o seguinte. Cada R$1 que a indústria paga, que ela fatura, 47%, 47 centavos vão através de para impostos. É uma lógica perversa que a gente fala o seguinte: se eu trazer condições para a indústria ser competitiva, se eu reduzir a carga tributária, o Brasil pode gerar muito emprego. E o melhor emprego, André, é um emprego industrial. É um emprego que paga os melhores salários, é um emprego que traz mais qualificação, é um emprego industrial, é um emprego que traz mais segurança. Então, o Brasil, ele passou a tributar muito a indústria porque é fácil. Como é um dos setores mais organizados da economia, ficou fácil tributar a indústria em detrimento dos outros setores. Então, o que a gente fala é o seguinte, André, a gente pode mudar esse país. Eu só não posso, as pessoas às vezes falam com uma maneira muito ruim, que o empresário brasileiro, o industrial brasileiro não é competitivo. Eu falo o seguinte, o industrial brasileiro ele é extremamente competente, mas ele não é competitivo. Ele não é competitivo pela carga tributária. Eu não posso, André, competir com uma empresa que forneça da China para cá, enquanto eu entro com 47% de impostos e esse empresário de outro país vem para cá com imposto zero. Como é que eu posso ser competitivo se eu já arranco carregando um peso muito grande nas minhas costas? Então, o Brasil tem que se defrontar com isso, de entender que precisa incentivar a indústria. Como? Equaliza a carga tributária. É importante que a gente tenha uma equalização da carga tributária, senão você vai continuar expulsando as indústrias do Brasil. E eu vou reforçar de novo, é o melhor emprego, é a melhor remuneração e a melhor qualificação está no setor industrial. Foi muito interessante essa luz que você deu, falando sobre a diferença de carga tributária dos diversos setores, né? A indústria carrega nas costas aí o maior peso de carga tributária. E isso inviabiliza muito que a gente também consiga entregar ao público final um produto mais barato, e a economia gire, e a economia girando mais, gera mais arrecadação. Parece que acho que tem um olhar aí um pouco distorcido, né? Mas houve um vício dos impostos. E agora eliminar essa carga, parece que não se acha um caminho para se eliminar, diminuir essa carga. Mas, em contrapartida, se houvesse uma redução gradativa dessa carga e na ponta o produto chegasse com preço menor, giraria mais os estoques do varejo, etc., e a arrecadação aumentaria. Esse vício de impostos, assim, é que eu vejo uma dificuldade muito grande
do ponto de vista político ainda, né? Talvez a gente consiga avançar, modernizar esse pensamento. André, e a gente vê no dia a dia, né? Você toda hora vê o governo falando sobre aumentar a alíquota, buscar uma brecha. E ele viciou realmente em aumento de impostos. E a sociedade precisa entender, André, que quem paga o imposto, no final, é o consumidor. É quem está consumindo o produtinho lá na ponta. Porque a indústria, o comércio, o serviço, o agro, todo mundo coloca no seu formação de preços os impostos. Então, o consumidor precisa lutar e começar a brigar por essa agenda de redução do tamanho do Estado. O Estado precisa estar no tamanho certo, ele não precisa estar maior nem menor, ele tem que estar no tamanho certo. E o tamanho que o Estado tem hoje, quando eu falo Estado, falando federal, estadual, municipal, ele está grande demais. Ele precisa encarar a redução de despesas desse. Ele precisa encarar um melhor aproveitamento dos recursos que nós colocamos nas mãos. Você se recorda, você falou que é 41%... 47%. 47% Rio de Janeiro, indústria. Não, a carga tributária. Carga tributária. É da indústria no geral, é Brasil. Esse dado é Brasil. Tá. Então vamos lá. Como você vê o futuro da indústria do Rio de Janeiro para os próximos 10 anos? André, a gente conseguiu, eu falo que a gente conseguiu, através da política de incentivos, a gente conseguiu estancar a sangria, que era só sair empresa, sair empresa. Com a política de incentivos fiscais, a gente conseguiu equalizar e a gente conseguiu parar que as empresas saíssem e começamos a trazer outras empresas para o Rio de Janeiro. Claro que é um processo lento, é um processo difícil, mas está atraindo empresas, né? Empresas grandes estão vindo para Seropédica, estão vindo para regiões da Baixada. A gente tem, André, uma bandeira da Reindústria, é a Rota 4B. A Rota 4B é a rota de gás que vem dos poços da Bacia de Santos, que poderia entrar esse gás extraído, que hoje é reinjetado nos poços de petróleo para aumentar a produtividade de saída do petróleo. Essa rota entrasse por Itaguaí. E a nossa proposta, nós estamos brigando, nós estamos lutando com isso, que é essa Rota 4B, que é uma rota que está sendo disputada com São Paulo. São Paulo quer a Rota 4A, que entraria por São Paulo, e a gente está brigando para que ela entre por Itaguaí. Você entrando por Itaguaí, você já tem várias empresas importantes ali, como a Ternium, como a Gerdau, tem várias empresas ali que utilizam esse gás, e ele entrasse pela área do arco metropolitano até se ligar na rede de gás. Com isso, André, se a gente conseguisse trazer isso, a gente conseguiria atrair muitas empresas. O arco metropolitano é um lugar perfeito para você atrair indústrias. Você tem área disponível, você está perto de uma população muito grande, que é a da Baixada Fluminense, é uma população carente, um IDH baixo, que muitos deles têm que se deslocar todo dia da Baixada para a capital para poder trabalhar. Se a gente consegue viabilizar a entrada da Rota 4B com gás competitivo, a gente pode trazer indústria de fertilizantes, a gente pode trazer indústria de vidro, todas as empresas, todas as indústrias que consomem muito gás na sua processo de fabricação, a gente poderia atrair essas indústrias. Então, o Rio de Janeiro vem melhorando isso, vem conseguindo atrair, e a nossa grande luta da indústria hoje é a Rota 4B. Sérgio, a gente está quase chegando no final do nosso programa, ainda tem várias coisas aqui, o tema é muito interessante, a gente fala da indústria do Rio de Janeiro, a indústria brasileira, né? É fundamental esse debate, a gente precisa depois continuar num próximo episódio. Estou sempre à sua disposição. Eu vou escolher aqui alguma coisa aqui do nosso cardápio amplo aqui sobre indústria e vamos ver aqui. Bom, segundo falam aí, alguns empresários defendem a sonegação como uma forma de sobrevivência diante dos altos impostos. Qual a sua opinião sobre isso? Ele está totalmente errado. Nenhuma empresa vai para frente, André, sonegando. Em primeiro lugar, porque ele está fazendo um trabalho ruim para a sociedade. O Estado precisa do imposto de cada um para poder fazer frente. Senão ele não pode reclamar que não tem segurança, senão ele não pode reclamar que não tem saúde. O Estado precisa arrecadar. O que nós precisamos fazer é através do associativismo, através das entidades que te representam o seu setor, conversarmos com o poder público e falarmos, essa carga tributária está prejudicando o setor, essa carga tributária está fazendo com que a gente tire competitividade.
O caminho fácil para o empresário é dizer que ele vai sonegar. E eu falo para ele, você está errado, não faça isso. A sua empresa não vai ter futuro. Você não vai dormir tranquilo. Pague seus impostos e se una para conversar e advogar para que você tenha uma carga tributária justa. Mas não vá por esse caminho. Esse caminho é um caminho de erro. O que você fala aí sobre tecnologia, a visão das mudanças tecnológicas para a indústria? Como é que está essa adaptação? A chegada da tecnologia para o industrial, ela tem algum incentivo do governo? O governo está participando aí dessa promoção da modernização da indústria? Ou o governo ainda está um pouco longe da indústria do Rio de Janeiro em incentivar essa remodernização? Tem vários programas do governo para incentivar isso, tá? Mas, André, de novo, são programas para um empresário comum de difícil acesso. Sim. Né? Como é que ele tem que estar? Ele tem que estar organizado. O empresário precisa entender que ele tem que se organizar. O empresário precisa entender que ele tem que trabalhar pelo negócio desse, mas ele tem que tirar um pouquinho, sair da cadeira de empresário e também ir na cadeira de coletivo. Ele tem que ir coletivo. Porque tem várias linhas de crédito que os governos incentivam, tanto estadual, quanto município, quanto federal, mas são linhas de difíceis acesso, não são linhas fáceis de acesso. Tem que cumprir várias exigências para conseguir ter acesso a esse dinheiro. Você tem que estar junto. Você tem que estar junto com outros empresários para fazer a composição. É muito difícil o empresário sair com uma pastinha debaixo do braço, chegar no BNDES ou chegar numa entidade que fomenta esse investimento e pedir o dinheiro. Você tem que estar organizado. Então, o empresário precisa se organizar, ele precisa estar associado para ter força. Sozinho ele não tem voz, ele precisa estar junto. Ainda falando um pouco sobre o Rio de Janeiro, né? Nós temos esse título de cidade maravilhosa e realmente, sim, quando você viaja nas grandes capitais do planeta, né, você vê que o Rio é uma cidade que tem uma natureza exuberante, né? É uma cidade gostosa de se morar. Infelizmente, quem não é do Rio tem muito medo de ver o Rio, mas também tem muita curiosidade de conhecer, né? A gente merece realmente ter uma planta industrial saudável, com uma boa parceria com o governo. Você tem alguma consideração final aí para a gente falar sobre isso? André, eu quero falar o seguinte, eu quero dizer o seguinte, o Rio de Janeiro é industrial, sim. Foi criada uma narrativa que a gente é um estado de turismo, é um estado de serviços, e é verdade, André. Sim. Nós somos por natureza, nós temos uma atração pelo turismo muito grande, mas nós somos industrial, sim. O Rio de Janeiro tem o segundo maior mercado consumidor do Brasil. Nós temos universidades, institutos de pesquisa que fomentam isso. Nós temos uma mão de obra qualificada. Nós temos portos e aeroportos e nós estamos a uma média de 500 quilômetros de 50% do PIB. O Rio de Janeiro, ele reúne todas as condições de ter uma indústria aqui. Então, essa história que o Rio de Janeiro não é industrial é mentira. O Rio de Janeiro é industrial, sim. Eu vou dar um exemplo da minha empresa, a Chinesinho. É uma empresa que a gente tem 600 produtos diferentes que nós produzimos. E nós temos hoje por volta de 500 funcionários trabalhando nas empresas do grupo. E nós somos competitivos. Por quê? Nós estamos num estado que a gente consegue ter mão de obra qualificada, nós estamos no mercado consumidor e nós temos acesso por rodovias, com todas as dificuldades que a gente falou aqui no início, mas nós temos acesso a toda a região sudeste. Então o Rio de Janeiro é competitivo, sim. O Rio de Janeiro é competitivo, não. O Rio de Janeiro o industrial o carioca, fluminense, ele é competente. Ele precisa ter mais competição, ele precisa mais ser competitivo. Como é que a gente faz isso? Através de políticas, através de conversa com o ente público para poder melhorar. Mas o Rio de Janeiro é industrial, sim. A gente precisa tirar essa narrativa que nós não somos e nós precisamos só melhorar. Segurança, estradas, que a gente vai para frente. E essa capacidade de trabalhar em parceria, né, público-privado, e, enfim, de um estado que eu acho muito bacana e que merece, de novo, acelerar e ganhar o devido destaque que o Rio de Janeiro merece. Bom, para encerrar, né, o nosso podcast que fala muito sobre empreendedorismo, sobre carreira, e aqui a gente falou sobre tudo isso, eu ia te fazer uma pergunta que está baseada no nome do nosso canal, que é o Poder. O que é o poder para você nesse momento? Poder para mim nesse momento
eu vou dizer para mim, é ser feliz. E ser feliz como? Ser feliz no meu trabalho, ser feliz na minha família. Esse é o grande poder. Poder de ajudar a modificar a vida das pessoas, tentar modificar o cenário do meu estado, do Rio de Janeiro. Dedicar um tempo da minha vida a esse coletivo. Eu acho que ser feliz e mudar a vida das pessoas é o grande poder. Sérgio, obrigado pelo nosso papo. Pessoal, esse episódio foi curto para tanto assunto que cabe para falar sobre indústria, geração de emprego e tudo mais. Quem sabe em breve a gente vai fazer um novo episódio com o Sérgio. Já está convidado desde já. Obrigado. Tá? Já está aceito. Muito obrigado. Para que a gente possa explorar mais isso, porque o Rio de Janeiro e o Brasil merecem uma indústria forte, competitiva, e uma indústria forte vai levar o nosso país de novo a melhores posições aí no cenário global. Obrigado, Sérgio. Obrigado, André. Um abraço. Obrigado a todos. Até logo. Tchau, tchau.